Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Como corrigir o glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico, frequentemente causada pela pressão irregular nos olhos, que resulta na perda do campo visual e, com o tempo, na cegueira. O glaucoma pode ser uma doença assustadora para muitas pessoas, não apenas por causa disso, mas também porque os seus sintomas podem só ficar óbvios quando a doença estiver muito avançada. A perda da visão que ocorre no caso do glaucoma encerra alguns fatores. Um deles é a pressão e o outro é a fraqueza do nervo óptico e do disco óptico. Portanto, se você tiver um nervo óptico e um disco óptico bem fortes, nem mesmo uma pressão elevada conduzirá necessariamente à perda da visão. No entanto, se você tiver um nervo óptico e disco óptico fracos, até mesmo uma pressão baixa poderá causar a perda da visão. Por esse motivo, todas as pessoas precisam ser avaliadas para verificar se têm um nervo óptico e um disco óptico fortes, antes que os efeitos da pressão possam ser compreendidos e prognosticados com precisão. A complicação, neste caso, provém da cirurgia de LASIK, a cirurgia refrativa, porque ela altera a espessura da córnea, o que, por sua vez, altera a percepção da pressão, fazendo com que fique mais difícil medi-la. Até o presente momento, a cirurgia de LASIK dificulta a determinação da pressão intraocular. Partimos do princípio de que a pressão normal no olho está acima de 10 e abaixo de 20. Qualquer número abaixo de 10 corresponderia a uma pressão intraocular muito baixa. Precisamos de pressão no olho, assim como um pneu precisa de pressão para permanecer na condição ideal. No entanto, quando a pressão sobe, áreas fracas nos nossos olhos podem ser destruídas. A principal área destruída é o disco óptico, que é relativamente fraco em todos nós, mas nas pessoas que sofrem de glaucoma, essa fraqueza é mais pronunciada. A redução da pressão eliminaria o risco da cegueira, ou pelo menos da cegueira parcial. Estatisticamente, é válido afirmar que as pessoas cuja pressão está acima de 30 provavelmente perderão mais visão, mas isso é apenas uma estatística. Em qualquer caso particular, pode acontecer que nem mesmo uma pressão mais elevada do que 30 cause a perda da visão. Também poderíamos dizer que algumas pessoas com uma pressão de apenas 24 ou 25 poderão sofrer uma grande perda da visão. O outro problema que poderia facilmente ocorrer é o glaucoma de baixa pressão. Na presença desse tipo de glaucoma, até mesmo com uma pressão considerada desejável para a maioria das pessoas, o disco óptico se degenera e é destruído. O disco óptico é a área na qual o nervo óptico se liga ao olho e é uma área fraca e vulnerável. Quando essa área sofre uma pressão que não é capaz de suportar, o nervo óptico pode ficar comprometido. Mesmo em algumas pessoas que têm a pressão completamente normal, os 16 milímetros de mercúrio que a maioria de nós gostaria de ter, o disco óptico é destruído. Este é o ponto de vista predominante. Embora eu concorde em certa medida com ele, acredito que isso seja apenas uma parte do que acontece. Por conseguinte, o tratamento às vezes é ineficaz e pode até mesmo ser perigoso, porque só atua sobre a pressão intraocular, sem levar em consideração outros fatores. Tive recentemente o prazer de trabalhar com uma mulher brasileira muito inteligente chamada Lúcia
que veio até São Francisco fazer 2 semanas de sessões intensivas comigo. Ela me procurou com muito medo porque havia perdido 95% na funcionalidade do seu nervo devido ao glaucoma. O fato surpreendente a respeito do caso dela foi que, depois de fazer os exercícios oculares e antes mesmo de se encontrar comigo, ela recuperou a visão periférica que havia perdido. O seu campo visual estava quase completamente normal, com apenas um pequeno ponto de perda de visão, e a sua acuidade visual era de 20/20. Não fui o único a ficar surpreso com essa visão magnífica depois de uma perda significativa de tecido nervoso. Lúcia também me disse que vários membros da sua família sofriam de doenças cardiovasculares. Ao saber que ela tinha esse histórico familiar, a minha conclusão sobre o caso dela foi que a execução dos exercícios havia aumentado o fluxo sanguíneo em direção ao tecido nervoso, o que melhorara tremendamente a sua situação. Os médicos haviam-lhe oferecido uma cirurgia extremamente arriscada para reduzir a pressão, a qual também teria apresentado um grande risco para a sua visão, e ela poderia tê-la perdido por completo. Estou feliz por ela ter recusado. As minhas ideias a respeito do que pode ajudar as pessoas que sofrem de glaucoma são as seguintes. A. Reduzir a pressão. Nisto eu estou de acordo com os médicos. B. A utilização equilibrada dos 2 olhos e dentro de cada olho. C. Ter uma circulação suficiente que alimente o nervo óptico. No caso de Lúcia, os exercícios corporais que fizemos foram tão importantes quanto o trabalho com a visão, e a parte do nervo que está funcionando assumiu o trabalho dos nervos que tinham sido destruídos. A parte frustrante de tudo isso é que mesmo quando a pressão é reduzida para 10 ou 11, que é o desejo de muitos médicos, o disco óptico pode ser preservado em alguns casos, mas em outros pode continuar a se desgastar a ponto de ser destruído, danificando o nervo óptico. E o sentimento compartilhado pelos médicos em geral é que o nervo óptico é incapaz de se regenerar. Ao contrário da cirurgia de catarata, a respeito da qual os médicos se mostram muito otimistas, estes continuamente acham que não são capazes de controlar plenamente o glaucoma, nem com colírios e nem com a cirurgia. É difícil convencer as pessoas de que a redução da pressão equivale à diminuição da destruição do nervo óptico. Além disso, está claro que quase todo mundo prefere uma solução técnica simples para problemas complexos. Como parece não haver uma, abre aspas, pílula mágica, fecha aspas, para o glaucoma, as pessoas vivem com medo, e esse medo é um dos principais perigos para os nossos olhos. Os olhos sentem esse medo, os tecidos também o sentem, e com isso pioram muito. No caso de alguns dos meus pacientes que obtiveram um sucesso temporário na terapia, percebi às vezes que essa nuvem de medo fazia com que eles deteriorassem de qualquer maneira. No caso de outros pacientes, quando a situação parecia ser grave para todas as outras pessoas, a confiança que eles tinham na terapia fez com que a sua visão melhorasse acentuadamente por meio dos exercícios corretos e do conhecimento adequado. As afirmações positivas podem ser muito úteis. Você pode fechar os olhos e visualizar que a força dos seus olhos é mais poderosa do que qualquer fenômeno que possa destruí-los. As afirmações positivas representam 50% do processo de cura. Quando se trata da pressão alta nos olhos, todos os fatores precisam ser considerados. A falta do uso balanceado dos olhos, a rigidez do pescoço, que resulta na rigidez do corpo, o sentimento da perda emocional, não apenas o estresse, mas a perda em si. Um bom exemplo é o desejo de paz e harmonia em um relacionamento que nunca é satisfeito devido à ausência de resoluções.
Analogamente, os filhos de pais divorciados sentem isso quando querem que os pais se deem bem, mas isso nunca acontece. Existem várias situações diferentes que podem causar o glaucoma, de modo que você deve usar este livro de uma maneira que funcione para a sua situação específica. Algumas pessoas já perderam grande parte da visão antes de praticar estes exercícios, de modo que farão o possível e o impossível para conservar a visão que ainda têm e aguçá-la o máximo possível. Outras pessoas não tiveram nenhuma perda da visão e, portanto, fazem os exercícios oculares para evitar que isso ocorra e também para fortalecer a visão. Algumas pessoas têm apenas uma leve perda da visão. Se for este o seu caso, preste atenção à área na qual a sua visão foi levemente perdida, que está nebulosa ou quase cega, e utilize-a. Isso o ajudará a defender o restante do seu sistema visual. Desse modo, aplique este livro individualmente às suas necessidades. Não se apresse e preste atenção a si mesmo de uma maneira que funcione para você. Jamais me esquecerei de um dos meus pacientes mais queridos, Murray, que sofria de glaucoma. Ele obteve resultados na sua terapia comigo durante 7 anos, mas piorou quando a sua mulher morreu. Alguns problemas entre ele e a esposa nunca foram resolvidos, e isso é uma das piores coisas que acontecem quando alguém que você ama morre. Se uma pessoa que lhe era muito preciosa não se dava bem com você e o seu problema com ela nunca foi resolvido, a morte dela acarreta um sentimento de perda sem uma conclusão. Parte dessa perda envolve o não processamento dos seus sentimentos interiores com relação às questões não resolvidas que você tenha com a pessoa falecida. Murray tinha um problema com relação à senilidade e à doença de Alzheimer que a esposa havia manifestado perto do final da vida. Ele descobriu que ela sentia muita raiva de algumas pessoas, algo que ela nunca trouxera à tona durante o casamento. Isso revelou grande parte de uma angústia dela que Murray nunca notara quando ela era jovem. Ele ficou impressionado com a quantidade de raiva e frustração que ela expôs quando passou a se esquecer do presente e só se lembrar do passado. E estamos falando de uma mulher que era educadora de nível internacional e escritora. Quando ela faleceu, o glaucoma de Murray piorou muito, porque ele perdeu a estabilidade emocional que mantivera durante quase o tempo todo que ficou casado. Ele também estava exausto por tentar manter a melhor condição de vida possível para sua esposa nos seus últimos anos de vida. Com frequência, o sentimento de perda e morte pode provocar a perda da visão. Esse tipo de sentimento pode ser causado pela ausência de qualquer coisa que você realmente amava e adorava, como relacionamentos, estabilidade ou uma casa de que você gostava, mas da qual precisou se mudar. Qualquer coisa que bem no fundo conduza a uma ligação emocional pode causar uma tremenda tensão subconsciente quando deixa a sua vida sem uma resolução positiva. Essa tensão se revela como uma forte contração muscular no pescoço, a qual dificulta e perturba o fluxo sanguíneo em direção ao cérebro e aos olhos. Quando ela perturba o fluxo sanguíneo para o cérebro, você corre o risco de sofrer um AVC ou uma hemorragia nas células cerebrais. Quando a tensão perturba o fluxo sanguíneo para os olhos, você corre o risco de perder áreas retinianas e a visão, além de correr um risco maior de ter pressão alta nos olhos. Instruções especiais para fazer o palming se você sofre de glaucoma. Você só deve fazer o palming no máximo durante 10 minutos a cada vez. Depois, espere pelo menos 5 minutos entre as sessões de 10 minutos.
Você pode fazer isso muitas vezes por dia, mas se você fizer um palme longo demais em uma sessão, poderá ter um aumento da pressão. Se, por exemplo, você sofrer de glaucoma de ângulo fechado e fizer o palme durante meia hora ininterrupta, a sua pressão intraocular poderá aumentar 4 milímetros de mercúrio. Programa de exercícios para o glaucoma. Exercício periférico, 20 minutos por dia. Palming, 6 minutos de cada vez, 3 vezes por dia, com pelo menos 5 minutos entre as sessões. Sunning, 20 minutos por dia. Manchetes do capítulo sobre o astigmatismo, 10 minutos. Bloqueio do olho mais forte. Prenda um pedaço de papel de tamanho médio na ponte do nariz, de maneira que ele bloqueie a visão central do olho mais forte e, em seguida, leia com o olho mais fraco, enquanto balança a mão na periferia do olho dominante. 10 minutos. Exercícios físicos para o glaucoma, 20 minutos por dia. Nota: enquanto trabalha os seus olhos, preste atenção também no seu estado emocional e crie uma atmosfera emocional favorável para você. E lembre-se de trabalhar seus olhos ao longo do dia. Encontre períodos esparsos para estar sempre curando a sua visão. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.